Temos uma grande oportunidade de obter a liderança do mundo, pois muitos outros países estão na mesma luta que já enfrentamos. Uma parte considerável do mundo já nos seguiu. Podemos ser capazes de nos transformar no centro de um novo sistema monetário internacional que inclua todo o império e a maior parte do resto do mundo. Para alcançarmos isso, precisamos nos libertar dos grilhões das ideias antigas. John Maynard Keynes cresceu num clima de ideias antigas. Seu feito foi exatamente mudar essas ideias sem mudar o cenário. Já vimos que são os intelectuais e não os trabalhadores sem recursos e explorados que fazem as revoluções. E é por isso que, com toda a razão, os conservadores desconfiam dos intelectuais. Keynes foi o autor do que agora chamamos de Revolução Keynesiana. Ele teve uma origem confortável aqui no mundo acadêmico de Cambridge, depois em Eton e mais tarde outra vez no King's. Em seguida, o serviço civil e um lugar de professor em Cambridge. Nada disso se parece com a formação de um revolucionário. Mas o problema está na palavra revolução. A dele era uma revolução que se propunha não a mudar, e sim a conservar. Keynes acreditava que as depressões e o desemprego estavam destruindo aquele mundo de que ele tanto gostava e tentou acabar com os dois, a depressão e o desemprego. Ele quis também acabar com os remédios tradicionais contra a depressão e o desemprego. O congelamento de preços, a redução de salários, mandar que o povo aperte o cinto. Esses remédios não funcionavam e causavam tanto sofrimento quanto a moléstia, que se propunham a curar. Em outras palavras, a revolução de Keynes era muito estranha. Era uma revolução conservadora, destinada a salvar o sistema existente. E Keynes era, de fato, digamos assim, um conservador ativista. Mas não era essa a imagem que faziam de Keynes no seu tempo. Seus discípulos, e eu fui um deles, gostavam de se considerar radicais. Keynes nasceu em 1882, ano em que Marx morreu. Sua mãe era líder ativa na comunidade. O seu pai, John Neville Keynes, era economista, administrador-chefe da Universidade de Cambridge. Keynes, que aqui assiste às corridas de maio, teve uma infância completamente feliz. E também foi feliz depois. Ele jamais quis modificar o mundo por descontentamento pessoal. Para ele, o mundo era excelente. Em 1905, quando terminou o curso em Cambridge, Keynes prestou concurso para o serviço público. Saiu-se muito mal em economia. Os examinadores, disse ele, provavelmente sabiam ainda menos do que eu. Mas o insucesso não chegou a ser fatal. Ele foi para os escritórios na Índia, onde amenizou o tédio, escrevendo sobre a moeda hindu e as leis das probabilidades. Não muito tempo depois, voltou para Cambridge, que ainda era a Cambridge da Inglaterra do rei Eduardo. Ali estava sendo preparada a mais nova classe dominante, feita não de trabalhadores, nem de capitalistas, nem dos velhos aristocratas latifundiários, e sim de mandarins. A elite intelectual que viria a ocupar os postos reais do poder em Westminster. Quando irrompeu a guerra, Keynes não se sentiu atraído pelas trincheiras. Foi para o tesouro. Ali, bem depressa, ele aprendeu a dirigir, a guiar com eficiência a burocracia dos tempos de guerra. E quando a guerra terminou, Keynes era o mais eminente dos mandarins.
Portanto, era uma escolha natural para a delegação britânica junto à Conferência de Paz. Mas isso foi um grande erro. Os mandarins devem ser flexíveis, Keynes não era. O armistício trouxe o fim da mortandade. Esperava-se que aliviasse também as dívidas. A Alemanha deveria ser forçada a pagar. O ambiente em Paris de vingança e miopia horrorizou Keynes. Ele se horrorizou também com os servidores civis e principalmente com os políticos. Em junho pediu demissão e voltou para casa. Começou então a trabalhar no mais polêmico documento político dos tempos modernos. Era contra o Tratado de Versalhes, contra a paz cartaginesa. A Consequência Econômica da Paz foi publicado antes do fim do ano de 1919. Qualquer editor moderno teria esperado o ano seguinte e lançado a obra a tempo de pegar as vendas do Natal de 1920. Era esta a mensagem do livro. A Europa só castigaria ela mesma se exigisse dos alemães mais do que eles tinham a capacidade de pagar. O comedimento dos vitoriosos não era questão de compaixão, era um caso elementar de autointeresse. Keynes opina também sobre os homens que estavam escrevendo o Tratado de Paz. Sobre Woodrow Wilson, ele disse: esse Dom Quixote cego e surdo, de Clemenceau. Ele teve uma ilusão, a França, e uma desilusão, a humanidade. Seu comentário sobre Lloyd George foi mais severo. Como poderei eu transmitir ao leitor, que não o conhece, qualquer impressão justa desta figura extraordinária de nosso tempo, esta sereia, este menestrel de pé de cabra, este visitante semi-humano que saiu da floresta mágica e encantada da antiguidade céltica para vir à nossa época? Homem nenhum é dotado de coragem perfeita. No último momento, Keynes eliminou o trecho sobre Lloyd George. O julgamento do establishment britânico sobre Keynes foi publicado no jornal The Times. O Sr. Keynes, disse The Times, pode ser um economista inteligente. Pode ter sido um bom funcionário do Tesouro, mas ao escrever esse livro prestou aos aliados um desserviço, pelo qual seus inimigos ficarão sem dúvida gratos. O verdadeiro crime de Keynes era o de aborrecer e preocupar o establishment britânico, e não o de alegrar o inimigo, mas isso o Times não disse. Keynes havia infringido o código e por isso foi punido. Nos 20 anos seguintes, ele dirigiu uma companhia de seguros, especulou nos mercados de ações, mercadorias e câmbio, às vezes perdendo, mas geralmente ganhando. E especulou também, felizmente, com sucesso para o King's College, do qual era tesoureiro. Mas a partir de então ele se tornou em assuntos de governo um estranho, um homem em quem não se pode confiar. Enquanto esteve em Cambridge, Keynes foi membro de um grupo de ardentes jovens intelectuais. Um deles era Lytton Strachey, o mais brilhante dos estilistas. O outro era Leonard Woolf, escritor e editor. E Virginia Woolf, a escritora, e Vanessa Bell, a pintora. Eles se divertiam em Londres, formando o famoso grupo Bloomsbury. Todos eles haviam sido influenciados pelo filósofo G. Moore. Certa vez, Keynes contou que aprendera com Moore. A crença de que os temas adequados para a contemplação apaixonada e para a comunhão eram a pessoa amada, a beleza e a verdade. E os principais objetivos da vida eram o amor, a criação e o prazer da experiência estética e da busca do conhecimento. Entre eles, o amor ocupava disparado o primeiro lugar. Com tais pensamentos, podemos bem compreender que Keynes se tornasse um economista. Talvez mais compatível com Moore. Keynes casou-se com Lydia Lopokova, que acabara de encantar Londres como principal estrela do balé de Diaghilev.
Será que alguma vez já houve tamanha união de beleza e de inteligência como quando a Linda Lopokova se casou com John Maynard Keynes? Talvez fosse bom que Keynes se encontrasse em Londres. Conta-se que uma pessoa da comunidade acadêmica de Cambridge teria perguntado: é verdade que Maynard se casou com uma corista? Keynes, naqueles anos, falava de seu interesse eterno pelas artes, especialmente pelas artes teatrais. O artista caminha para onde o sopro do espírito o impele. Ninguém pode ditar-lhe o rumo. Ele próprio o desconhece. Mas ele nos conduz para paisagens novas.